Bom dia a todos. Vamos nos aconchegando nesse nosso primeiro dia de estudo via Facebook. Antes de nós iniciarmos, nós vamos deixar claro que nesse momento em que nós fomos convidados a fecharmos a fraternidade espírita, nós também somos convidados a mantermos a nossa esperança, a nossa paz interior, mantermos a condição de bons cristãos. Isso, então, também quer dizer que nós somos convidados a testemunhar como bons cristãos, como os bons espíritas, o Evangelho de Jesus nesse momento. O nosso irmão Rafael, que é o mentor espiritual da Fraternidade Espírita Jesus Amigo aqui de Esmeraldas, orientou que todos os dias, às 9 da manhã, façamos uma prece pelo nosso planeta, por todos nós, que aqui estamos encarnados, pelos profissionais da saúde, e estudaremos na parte da manhã o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Hoje a gente vai estudar a lição 1, tá? E na parte da noite, às 8 da noite, nós teremos uma transmissão ao vivo também acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, os itens 1 e 2, que falam sobre Moisés. Os estudos tanto da parte da manhã quanto os estudos da noite, eles serão sempre precedidos pela prece e serão sequenciais. Então, mesmo com essa informação, todos os dias a gente vai publicar na página do Facebook e do Instagram da Fraternidade os temas diários. Então, aqueles que ainda não têm a página do Facebook, a página do Instagram da Fraternidade, já fica aí também o convite para curtir, para acompanhar as postagens, com a finalidade de mantermos esse nível de pensamento elevado, as boas vibrações que essa fase da nossa encarnação tanto precisa. Vamos então juntos fazermos uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, e elevando o nosso pensamento e contando com o auxílio da espiritualidade amiga. Roguemos ao Senhor que dirige o nosso planeta, que nos dê a graça de uma boa vivência nesses dias, que nos dê a graça do testemunho do Evangelho, mas que também possa receber a nossa gratidão, o nosso amor, porque sabemos que Ele não nos desampara. Agradeçamos ao Senhor pelo lar que nos acolhe, pela espiritualidade que nos consola, pela doutrina que nos esclarece. Clima de fraternidade universal. Façamos juntos a prece do Pai Nosso, aquela deixada por Jesus e que nos faz todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos juntos, então, lermos a primeira lição do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. E assim vai nos esclarecer o benfeitor Emmanuel. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas,
E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para o teu sentimento, mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para o sol, que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com a sua graça. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Emmanuel, ele tem uma peculiaridade em suas mensagens. Ele é um espírito que, quando fala, quando escreve pelas mãos de Chico Xavier, ele tem uma consciência muito grande de que seu mandato perdura por muito tempo. Esse livro, que foi psicografado em 1956 na cidade de Pedro Leopoldo, ainda se faz muito atual. Tanto é que ele é estudado hoje por orientação dos espíritos, porque ainda nós precisamos das mensagens consoladoras que nele está contido. Nessa primeira lição, então, nós vamos estudar parágrafo a parágrafo, buscando consolo, buscando entendimento à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. No primeiro parágrafo, assim nos diz Emmanuel: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. A gente vai entender que verdade é a condição da revelação de Deus a partir de Jesus, onde Jesus é aquele que traz para nós, espíritos encarnados na Terra, as condições de aprendizado intelectual e moral necessários para o nosso espírito hoje. Tem a verdade sua revelada nas Escrituras. É muito comum todos nós cristãos buscarmos a nossa consolação na Bíblia. E a doutrina espírita jamais vai falar o contrário, mas buscando dar cumprimento e esclarecimento às palavras de Jesus, coube a Kardec iniciar esse processo de disseminação das verdades espirituais e a continuação pelas obras secundárias da doutrina, como essa que... Mas a gente vai entender que Jesus ele veio também para nos expor a verdade. E aí a gente vai voltar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele diz isso aos cristãos recém-convertidos. Mas também nós podemos receber essa palavra consoladora nas mesmas condições que Jesus exige dos primeiros cristãos. Também nós cremos que a nossa esperança se embasa na sua mensagem consoladora. Temos na figura de Jesus o Cristo planetário, aquele a quem nós confiamos a direção das nossas vidas e da condução do nosso planeta.
frente a um momento de tribulação como nós passamos nessa disseminação do coronavírus, nós somos convidados a reafirmar a nossa crença em Jesus como Cristo e não nos colocarmos nem como vítimas, porque somos nós, né, que bebemos hoje daquilo que um dia plantamos. Nesse mundo não existe injustiçado, porém existe injustiça. Não é assim que a mensagem consoladora da doutrina nos fala? Que pela pluralidade das encarnações, tudo se faz em pleno entendimento. Se ainda não encontramos nesta encarnação os nossos sofrimentos, ter a certeza de que em outras encarnações estão escondidas as situações que nos levam ao sofrimento hoje. Porque se assim não fosse, o nosso Deus de amor seria desconstruído, porque ele nos colocaria em situações penosas sem motivo, ou teria criado de forma criaturas já iluminadas e criaturas em processo de iluminação. Mas sabendo que Deus é imparcial, soberanamente justo e bom, ele mostra que a cada um de nós é dado a mesma oportunidade, porque fomos criados simples e ignorantes e fomos colocados no processo da encarnação a fim do aprimoramento, que daqui a pouco a gente vai falar. A verdade é uma expressão da vontade de Deus a respeito do homem, tal qual nos foi transmitida pelo Cristo. As palavras de Jesus, elas ainda se fazem muito necessárias. Elas ainda são a nossa fonte primária de consolação. As revelações de Deus à humanidade, segundo a doutrina espírita, se dá em 3 momentos distintos da nossa história. Em Moisés, que é o tema da live de hoje à noite. Depois, na segunda revelação, temos a vinda do Cristo, a encarnação do Cristo, como diria João também lá no início do seu evangelho, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, né? E ele veio habitar entre nós. Daqui a pouco a gente pode até, por sinal, explorar um pouquinho desse início do evangelho de João, que tem uma riqueza enorme. E aí a gente vai entender que a revelação é a própria doutrina dos Espíritos, respeitando uma pré-anunciação de Jesus quando diz que um outro Consolador seria nos dado. E nada como, nesse momento de turbulência, bebermos da fonte deste Consolador, a fim de que nós recebamos as benesses, as bênçãos que do plano espiritual superior nos é concedida. Depois, é legal que a gente veja a necessidade da meditação. Porque nesse primeiro parágrafo, composto apenas de uma frase, Emmanuel nos convoca a meditar sobre as luzes que recebemos. Quando vamos olhar o conceito de meditação, nós encontramos que meditar é refletir e pensar. A meditação ela é um hábito já da humanidade há muito tempo. Os nossos irmãos orientais, por sinal, têm técnicas desenvolvidas que podem agregar, nesse momento, a nossa condição do melhor viver esse tempo de quarentena. Porque nós primeiro somos frutos de um tempo em que há muitas informações, em que tudo é muito rápido e que nós somos colocados em contato com muita coisa em pouco espaço. Quando somos retirados desse nosso momento, do nosso local de conforto, do nosso lugar de estagnação, e fomos convocados a nos depararmos com o período da quarentena, nós temos que o nosso processo também muda. E para a gente é um desafio muito grande. Então, nós entendermos que o tempo de quarentena, a partir da meditação, é e sempre vai ser um jeito de nós aproveitarmos da melhor forma possível esse tempo de reclusão, de isolamento social. No Livro dos Espíritos, nós vamos recorrer a ele aqui, na questão 132,
vai falar um pouquinho para a gente a respeito do objetivo da encarnação. Quando somos colocados frente a tanta diversidade, nós nos perguntamos então, para que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E essa pergunta Kardec faz aos espíritos superiores, que o respondem dessa forma: que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Nesse primeiro trecho, os espíritos vão esclarecer a condição da encarnação como uma lei universal necessária ao espírito em processo de evolução. A encarnação vai se dar ou por processo de expiação, que é o caso de nós espíritos errantes, que, na pluralidade das existências, vamos sanando as nossas deficiências morais e intelectuais para galgarmos os passos da perfectibilidade que cabe aos espíritos criados. Obedecendo também de Jesus contido no Evangelho, que nos convoca a sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Depois, também podemos encarnar enquanto espíritos missionários. E a eles cabe, por exemplo, a reflexão de espíritos que se destacam no processo da humanidade como exemplos para a nossa condução. Porque, por vezes, olhando para Jesus, achamos que existe um abismo intransponível da nossa conduta à conduta do Mestre. Sabendo que nós um dia seremos espíritos crísticos, ele entende que esse processo é difícil, porque ele também o passou. Então, espíritos missionários são espíritos que já têm um certo grau de evolução, que podem ser também referências para nós. Atente essa palavra referência, porque guia e modelo só temos um, que é o próprio Jesus. Então, essas referências de condução da vida nos são colocadas como um propósito de nos assemelharmos a eles. Então, dentro dessa gama de espíritos missionários, aqui particularmente no Brasil, temos Irmã Dulce, temos Chico Xavier e tantos outros que na história nossa nos vem revelar a condição, nos tirar, né, dessa zona de conforto e nos fazer fomentar em nós mesmos esse bem-querer de evoluir. E aí, dentro das diversas, se tem espíritos referências. Porque as verdades espirituais não cabem a fechar numa religião específica, mas conduz todo o planeta. E a gente, quando observa isso, percebe que Jesus, ele não fala de forma predileta a um grupo e não a outro. Ele fala a toda a humanidade, porque todas as ovelhas da casa do Pai foram confiadas e ele não descansa até que nenhuma se perca. Não é essa também a fala de Jesus? Continuando, essa reflexão acerca do objetivo da encarnação, ele fala que a encarnação visa ainda um outro propósito, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe cabe da obra da criação. No livro Pensamento e Vida, também psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, nós entendemos o pensamento como um elemento co-criador da realidade em que vivemos. E aí as encarnações são colocadas para os espíritos como uma condição de entendermos que somos co-criadores do momento atual. Por que então fomos convocados a esse estudo dinâmico de forma compartilhada por uma rede social? Para que, nesse momento de tribulação em que vivemos, numa pandemia, a gente tenha consciência de que o nosso pensamento e a forma como vibramos vai refletir na forma. Porque cabe a nós esse processo também de elemento co-criador. O Livro dos Espíritos nos esclarece que 2 princípios fundamentais foram criados por Deus e que a partir dele todo o universo é constituído, o princípio espiritual e o princípio material. A partir desses 2 princípios
foram se formando tudo aquilo que conhecemos no universo e que o elemento co-criador nos foi dado à medida do desenvolvimento da inteligência. Então, nós temos responsabilidade pelo mundo que vivemos. Então, um convite também é a gente esforçar ao máximo a manutenção dos bons pensamentos, a vida fraterna, a buscar a caridade em sua pura essência. Por exemplo, nós estamos nos deparando nas redes sociais com prédios em que pessoas mais jovens oferecem ajuda aos moradores mais idosos para que possam fazer suas compras, as suas necessidades fora de casa, uma vez que o grupo de idosos é um grupo mais vulnerável ao coronavírus. É uma experiência de mostrar que o nosso Brasil, o nosso planeta, é constituído de bons espíritos, espíritos que já foram despertados para o amor. E aí é um momento de nós valorizarmos tudo aquilo que a gente vê de bom, porque senão a gente só vai ficar no noticiário vendo coisa ruim. De más informações, a nossa vida está tão cheia que nós não precisamos de disseminação delas, não. Então vamos disseminar o bom, vamos mudar a atmosfera que nos envolve, trazendo para nós a realidade espiritual, já antecipando aquilo que João Batista fala, de convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Então convertei-vos, né? Vamos nos converter, vamos nos reiterar das verdades espirituais e vamos antecipar a nossa vivência no plano espiritual, trazendo seus elementos para essa vida. Porque aqui vivemos uma cópia da verdadeira vida, da nossa pátria, que é o plano espiritual. Então vamos pegar tudo de bom que já temos conhecimento, que a doutrina espírita nos revela do plano espiritual, trazendo para cá, nesse momento, podemos usar da turbulência como alavanca de progresso. Nós não podemos perder a oportunidade. Passando por o parágrafo 2º, fala assim: quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Nós estamos no tempo da superficialidade. As nossas relações, elas se dão de formas superficiais. Nós não buscamos aprofundar no conhecimento de nós mesmos, enquanto homens integrais, espíritos que somos cidadãos universais em estágio no planeta Terra, na condição nominal. Então nós temos a superficialidade na relação nossa, conosco mesmo, e uma superficialidade das relações entre espíritos, quer esses encarnados ou desencarnados. E somos convidados por Emmanuel a buscarmos relações realmente afetuosas, profícuas e profundas. Por quê? Porque aí nós entendemos que esse círculo nosso de convivência, ele é importante, porque nós não reencarnamos aonde reencarnamos de forma avessa à toa. Temos a família certa, o trabalho certo, os amigos certos, para que o nosso progresso espiritual seja desenvolvido da melhor forma. Então, voltamos que no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, tem aquela passagem já tão conhecida de nós cristãos acerca de Jesus e da Samaritana. Um diálogo muito bonito e que ficou marcante para nós espíritas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no 2º Congresso da Aliança Municipal Espírita, onde, com muita saudade, com muito respeito, nós lembramos todas as palestras desenvolvidas no primeiro dia acerca desse diálogo maravilhoso entre. Então, quando preparava, eu lembrava muito de uma apresentação teatral, artística, que abriu o Congresso da AME, no 2º Congresso da AME BH, e que sintetizaria tudo o que nós aqui hoje buscamos falar de uma maneira, com certeza, muito mais bela. Mas Jesus, ele, depois de todo o diálogo, falando com a samaritana sobre a condição do beber da fonte que sacia a sede,
Jesus, ele no versículo 14, tem uma fala que cabe a nós hoje também, frente a essa reflexão de Emmanuel. E Jesus fala assim: aquele que bebe desta água, a água do poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Nessa linguagem figurada de Jesus, ele fala que dele vem tudo necessário àqueles vazios que carregamos na alma. Ele tem a capacidade, junto com a sua mensagem consoladora, junto com a doutrina dos Espíritos, de calar as vozes que falam incessantemente no nosso coração, nos tirando paz de espírito, mas nele também temos o nosso ápice, a nossa vida em abundância. Nele somos felizes. E ele que aceita beber dessa água cristalina que Jesus nos concede, não volta a ter sede. Por quê? Porque aquele que se faz cristão, ele se enamora de tal forma de Jesus que ele já não consegue proceder de forma diferente àquela anunciada por ele. Claro que nós temos deslizes, claro que nós temos momentos em que a nossa conduta vai dar contra-testemunho. E aí é o exercício da humildade, de reconhecer o erro, tentar assumi-lo, mas também ter a consciência de que é necessário voltarmos ao prumo da conduta cristã. No parágrafo 3º, nós vamos ver uma reflexão muito bela, que assim fala Emmanuel, olha lá. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Nós vamos entender então que em vão, à toa, nós escutaremos qualquer tipo de pregação sobre o Evangelho de Jesus, caso nós não descerremos o nosso coração. O que é isso? Nós tirarmos os véus que vamos colocando, as máscaras que nós vamos imputando à nossa conduta. É a hora de nos revelarmos com as nossas luzes e nossas sombras, termos a capacidade de nos acolhermos com carinho e sabermos em que queremos nos transformar enquanto espíritos imortais. Então, esse processo de reforma íntima é muito necessário para o momento atual. Existe uma diferença de escutar e ouvir. Tanto é que Jesus, em muitos momentos do Evangelho, ele fala que quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque uma coisa somos nós que escutamos a boa nova de Jesus e ali se morre. Uma alegoria também com aquela parábola a semente que é jogada no caminho e perde toda a sua serventia porque brota e seca ou é sufocada. Mas também somos convidados agora a ouvir. E quando ouvimos a mensagem consoladora, nós temos que nos comprometer. Nós temos que nos colocar juntos com o Evangelho, agirmos por ele e nos comprometermos nele. Então, alguns elementos são colocados de maneira de revisão de nossa conduta. No parágrafo 4º. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. É muito comum nós esperarmos das referências religiosas, das pessoas que se despontam de alguma forma, uma palavra consoladora, mas também é muito comum que nós não nos propusemos a consolar aqueles que nos rodeiam. Aqui, Emmanuel faz a reflexão de que todos nós temos a capacidade, mediante o esforço, de levarmos a mensagem salvífica de Jesus, a mensagem consoladora da doutrina espírita. Mas
O que nos impede, então, de sermos bom canal dessa boa nova, de sermos menos bons mensageiros da doutrina espírita? E aí ele pontua que isso se dá porque não dispensamos maior trapo à lição ouvida. Lembra daquela relação de superficialidade que a gente disse um pouquinho antes? A gente corre o risco de fazer isso mesmo com o Evangelho. A gente escuta, mas não medita, não reflete, não rumina a palavra de Jesus. Não ruminamos a orientação dos benfeitores espirituais. Não buscamos nas fontes das obras básicas de Kardec o nosso alicerce. Então, quando não dispensamos o trato necessário à lição, nos fazemos inaptos a sermos bons tarefeiros. A responsabilidade, então, não é do outro, é minha. É a omissão do meu potencial. O que ele coloca é a distração. Repara que para a gente é muito difícil ficarmos atentos a uma só ocasião, a um só assunto. Então, por exemplo, tem gente que pode estar querendo aqui assistir a live conosco, participar desse momento de estudo e está louco para olhar no WhatsApp se tem alguma mensagem nova. A gente não consegue estar por inteiro em uma situação. E isso é uma barreira que a gente precisa romper, porque isso é causador de ansiedade, quando a gente não está na integralidade do nosso ser no momento atual. Um outro momento, uma outra perspectiva de não sermos os melhores tarefeiros possíveis é a leviandade. E essa leviandade a gente vai entender como imprudência, falta de serenidade, seres precipitados. Estamos num tempo em que queremos tudo rápido, a informação é rápida, tudo. Só que a gente tem que entender que a nossa vida não acompanha a rapidez, a velocidade de uma internet. Nós somos humanos, espíritos. E quando a gente se cobra mais do que a condição humana tem condição de dar, nós adoecemos. Já escutei de várias pessoas, em contato nesse tempo em que a gente é convidado a esse isolamento social, a não saber como proceder. Porque o trabalho vai ficar para fazer, porque tem isso para fazer, porque tem aquilo para ser feito. Mas e nós, enquanto espíritos, temos cuidado de nós mesmos, a fim de que, vivendo bem o tempo atual, deixemos de ser levianos? Levianos com a condição que a espiritualidade nos dá para desenvolver frente a esse momento de tribulação, de conflito que estamos vivendo? Então é muito importante rever também nossa conduta quanto a isso. No parágrafo 5, atente que eu estou fazendo estudo parágrafo a parágrafo. Se alguém também quiser deixar alguma sugestão de uma melhor procedência para a live da noite ou para de amanhã, é sempre muito bem-vindo. Então, no parágrafo 5º, Emmanuel fala assim: quanto à câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol visite. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 676. Porque se nós estamos em tempos sombrios e precisamos de abrir as janelas para que as luzes possam entrar, então isso nos remete à lei do trabalho. Mudarmos a condição que vivemos hoje só cabe a nós. E lá, Kardec, na pergunta 676 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta assim: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que temos nós que trabalhar? E aí os Espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre trabalho. Eu quis trazer
pergunta 676 do Livro dos Espíritos, porque nós que não estamos exercendo as nossas atividades profissionais, aí eu falo, por exemplo, de nós professores, porque somos, né, colocados nesse tempo de reclusão social, de isolamento, nós não somos convidados à ociosidade inoperante. Foi até uma fala do nosso mentor espiritual, do Espírito Rafael. Nós somos convidados a trabalharmos. Como? Por meio da prece, por meio da oração, por meio da caridade, por todos os meios necessários. E trazermos para dentro do nosso lar tudo aquilo que a gente vivencia fora. Porque às vezes é muito fácil a gente ter tolerância com um aluno disciplinado, por exemplo. Mas é muito difícil termos tolerância com o erro do nosso familiar. Então nós todos somos convidados a pegar as nossas relações externas ao ambiente familiar, onde muitas vezes nós temos muito mais afinco em fazer com que elas sejam fraternas, serenas, harmoniosas, e termos todo esse nosso comprometimento com o agora dentro do âmbito familiar. Olha que experiência desafiadora, mas também maravilhosa, de nos relacionarmos bem com os espíritos que recebemos, né, na encarnação atual em nossas famílias. O parágrafo 5 e 6, a gente vai estudar ele junto, porque ele vai representar um único tema. O parágrafo 6. Dediquemos algum esforço à graça da lição, suas graças. E aí, do 7 ao 9, nós vamos trabalhar junto. Fala assim: o apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. E para estudar esses 3 parágrafos, eu fui para o dicionário. Porque Emmanuel nos convoca a considerarmos o nosso tempo atual. Entendendo de que Paulo, que é o versículo bíblico que dá referência a esse estudo, fala que tudo nos é concedido em entendimento, quando estamos ligados a Jesus. E aí a lista dos passo a passo que Paulo coloca, eu fui lá no dicionário buscar o significado para a gente poder promover uma reflexão um pouco melhor. Então, examinar é o primeiro passo. É a capacidade de nós analisarmos, avaliarmos e interrogarmos a situação presente, sobre a qual precisamos e pedimos orientação da espiritualidade, do Mestre Jesus, de Deus. Então, primeira coisa é sabermos o que queremos questionar, o que nós vamos examinar. O segundo passo é atender, ou seja, tomar em consideração. Então, buscarmos entender, atender, é termos a capacidade de olharmos diversos ângulos a mesma situação. No terceiro passo, ele coloca refletir, que é pensar maduramente, meditar acerca da circunstância. E o quarto passo é apreciar, julgar, admirar. Então, se nós queremos, por exemplo, agora, pedirmos uma apreciação da espiritualidade, uma consideração acerca do coronavírus, que é, por exemplo, um tema que tem falado o tempo todo hoje, então, primeira coisa, é sobre isso. Então, qual perspectiva que eu quero saber? É a perspectiva fisiológica, médica? Então, ótimo. Busquemos informações de pessoas responsáveis e pessoas que tenham know-how para falar acerca disso, né? Então, vamos a um médico, procuremos informações em sites confiáveis. Mas se eu quero saber do coronavírus, a perspectiva espiritual, tudo bem. Vamos procurar, então, estudos sérios. Busquemos informações, por exemplo, na Federação Espírita Brasileira, de espíritos que tratam dessa condição mais alicerçada acerca de tudo que a gente precisa saber.
Depois a condição do apreciar. Então, depois de todas as informações, eu sou obrigado a aceitar todas? Não. Eu sou convidado a refletir e a julgar se eu aceito ou não. Porque Kardec coloca que a fé raciocinada é aquela que pode ser questionada. Então vamos considerar tudo mediante a razão, a fé raciocinada, e teremos o consolo que atende à perspectiva espiritual e à perspectiva racional. No parágrafo 10, fala assim: estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. E esse é o último parágrafo e a gente vai refletir ele usando por base o Livro dos Espíritos na pergunta 614. Vamos lá? 600. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E a gente termina o nosso estudo falando que tudo nos é revelado. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, fala... É o tema principal da nossa casa, da nossa fraternidade espírita, aqui em Esmeraldas, a fraternidade Jesus Amigo. E lá é falado, sim, que Jesus nos dá a conhecer tudo porque ele é um amigo, ele não é um só Senhor. Como naquela relação de patrão-empregado. Então vamos refletir que tudo nos pode ser dado a conhecer nessa relação de fraternidade com Jesus que se inaugura e que a nossa felicidade compete exercer com afinco, com tudo o que é possível, as verdades espirituais. Então, por favor, a gente convida, né, a todos os cristãos, a todos os espíritas, a mantermos um sinal de fraternidade, de amor, de consolação uns aos outros, que mantenhamos a nossa esperança e não desanimemos, porque o Senhor da vinha está conosco, dirige nossos passos, governa o nosso planeta, e não é tempo de desespero, é tempo de esperança. Que por essa prece final nós possamos agradecer juntos o auxílio da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais, por ter derramado bênçãos, amor, graça a todo o nosso planeta. Que possamos dirigir a eles toda a nossa gratidão. Que eles possam nos inspirar à melhor condução de nossas vidas. E que, enfim, essa prece possa chegar a todos os espaços desse planeta, tocando todos os corações, a fim de que, unidos, possamos passar por esse tempo aprendendo tudo o necessário e, enfim, sendo testemunhas do Evangelho. Lembremos, para finalizar, a frase de Francisco de Assis: preguemos o Evangelho a todo momento. Se necessário, utilizemos palavras. Que Jesus nos abençoe, graça e paz, e até a noite. Fica com Deus.